Olá, galerinha do bem, estamos aqui mais uma vez para uma aula eletrizante de língua portuguesa. Gente, sério, tá muito legal a aula de hoje. Estamos falando sobre poesia, certo? E vamos ver nessa aula como a poesia se desenvolveu no Brasil. Para isso, o que a gente tem que fazer? Claro, né? Olhar para a história do Brasil. Lembrando, tá? Eu quero só lembrar você que a gente falou na última aula que quando surgisse um conteúdo de história ou de geografia, a gente ia fazer uma coisa diferente, ia pintar um sinal na tua tela e você ia saber que naquele momento a gente estaria falando sobre história ou geografia. Legal? Muito bem. A história da literatura brasileira e da poesia começou logo na chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Você vai ver nessa aula o quanto as duas coisas estão ligadas. Quando Cabral chegou em 22 de abril de 1500, Pero Vaz de Caminha, esse camarada legal, era uma espécie de repórter contratado pelo rei para escrever como tinha sido a viagem, o que tinha acontecido, o que eles tinham descoberto. Não tinha internet naquela época. Então, ele escreveu a carta. Começou o período conhecido como quientismo. Vindo logo depois dele, o primeiro poeta brasileiro chamado Gregório de Matos, mais conhecido como Boca do Inferno. Claro, calma, não tem nada a ver com lance de religião nem nada, era só o apelido dele, tá bom? Enfim, esse período coincide com o que a gente conhece como períodos pré-colonial, de 1500 a mais ou menos 1534, e o período colonial, que vai até ao início do período imperial. Nesse período, houve de fato a exploração das riquezas da colônia, ok? Muito bem, você pode estar se perguntando: professor, porque eu tenho que saber história pra saber poesia? Uma das características da poesia é a capacidade de representar as nossas emoções. Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão, mamãe quando dorme, põe a mão no coração. Pois bem, eles estavam falando do que sentiam e do que estavam vivendo, e tudo o que estava acontecendo naquele tempo da história influenciava exatamente a forma e o que eles estavam escrevendo nas poesias de então. Então, por que a gente tem que dividir o período colonial em pré-colonial e colonial? Pelo seguinte: pelos portugueses não terem em princípio encontrado ouro, ou metais preciosos, ou pedras preciosas, numa época onde o metalismo era uma ideia importante, eles não deram muita bola para o território brasileiro. Eles ficaram lá extraindo madeira, vendendo para a Europa, aquela coisa toda. Por outro lado, para consolidar a posse, eles estabeleceram então um sistema de gestão para administrar a terra que eles tinham descoberto. E esse sistema de gestão ele funcionava em outras colônias portuguesas na costa da África e no Atlântico. Inicialmente haviam as feitorias, que eram locais fortificados para guardar a propriedade preciosa que era descoberta então. Eles tinham feitorias no Brasil basicamente para guardar a madeira que seria exportada naquele período conhecido como colonial. Enfim, colonial. Então, a história do Brasil, a história da literatura do Brasil começou exatamente quando Portugal estava exportando madeira. Inicialmente, no Brasil, no período pré-colonial, a primeira coisa que se tirou do Brasil foi pau-brasil. E o pau-brasil foi largamente explorado pelos portugueses e vendido. A primeira capitania hereditária,
que era um outro sistema implantado para a gerência do território, foi implantada em 1504 no estado do Rio Grande do Norte, na ilha de Fernando de Noronha, ok? Então assim, gente, a poesia tem tudo a ver com a história do Brasil. Espero que na aula de hoje você tenha aprendido isso e você tenha curtido demais, porque foi muito legal fazer essa aula para você, tá? Eu só quero te dizer que eu estou morrendo de saudade de você. Se Deus quiser, em breve a gente vai se ver para altas aventuras na nossa sala de aula, tá bom? Se cuide, fique em casa e, se Deus quiser, em breve a gente se vê. Tchau!